Olá a todos, sejam todos bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso Pod Show. Meu nome é Eduardo, Meu nome é João Vitor. nós somos alunos do primeiro ano matutino e hoje a gente tem o mérito de trazer o nosso coordenador Wallace. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, eu que agradeço pela presença aqui. E hoje a gente vai conversar com ele, saber como funciona a questão da coordenação, ele que já foi coordenador, se não me engano, na Escola Elizabeth, e que vocês possam gostar do nosso conteúdo. E deixem um like, curtem, comentem e compartilhem bastante. Então, professor, a gente ficou sabendo pela professora Mônica que o senhor é de Goiás. O que levou o senhor a sair de Goiás? Sou goiano, comedor de piqui. Opa! Não, quando eu me formei lá em 2011, 2010, Em 2011, que área? eu sou graduado em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás. Quando eu me graduei, o estado do Mato Grosso pagava muito bem em vista do estado de Goiás. E aí aquela ideia, né? Você se formou, você é novo ali, eu tinha lá meus 22, 23 anos e a ideia de sair, desbravar novos lugares, entendeu? E Mato Grosso era um lugar assim promissor, as pessoas sempre falavam, Mato Grosso é a terra da oportunidade e tal. E isso me motivou a vir E não sozinho. tão diferente da cultura do senhor de Goiás, que Não. centro-oeste ali... É isso, centro-oeste não muda muito, né? Aqui no Mato Grosso, assim, algumas mudanças a gente tem em parte do território com a questão, assim, de você ter um público mais do sul, lotado em algumas regiões, O né? agronegócio, né? O agronegócio. Em Goiás, a região nativa de onde eu vim mesmo, do centro-oeste goiano, é mais agricultura familiar e pecuária. Mas tem umas partes de Goiás que o agronegócio também é muito forte. Mas realmente não muda muito. Não, assim, Não abalou o senhor vir justamente pro interior do Mato Grosso? não, Porque quando você pensa em Mato Grosso, você pensa em Cuiabá, isso. Sorriso, Lucas, cidades em desenvolvimento, né? Mas Rosário Oeste, por que Rosário Oeste? Então, quando eu vim, eu fui para Castanheira. Dá, sei lá, acho que uns 700 quilômetros ainda para o nortão, né? Trabalhei com indígenas e assentados. Então foi uma experiência muito boa. Só que aí realmente estava muito longe, era um local muito difícil, você não tinha nem asfalto para chegar no local onde eu trabalhava, nem na cidade chegava o asfalto. E com o tempo eu quis me aproximar mais da região metropolitana de Cuiabá. Porque assim, é algum nível de conforto, né? Por exemplo, eu estou numa cidade tranquila, uma cidade do interior, considerado do interior, é uma cidade boa para trabalhar, eu conheço a galera rapidão, né? Assim, eu acho muito interessante essa interação que a gente tem com o aluno em lugares menores, porque você acaba conhecendo um pouco mais. E aí eu pensei, bom, Rosário está perto de Cuiabá que é onde eu procuro ainda fazer futuramente um mestrado, eu quero continuar estudando. Lazer, eu gosto de assistir um futebol, né, de ir lá no estádio e um shopping, um show diferenciado. Então Cuiabá já tem isso. Então eu tenho uma cidade boa para o meu lazer próximo de onde eu trabalho. Então por isso que eu optei por Rosário Oeste. O senhor acha que o senhor tendo dado aula para um povo mais, não humilde, mas com não tanta estrutura, com muitas mais necessidades que a gente, serviu como uma base boa para o senhor começar? Demais. Ou o senhor queria ter começado já? Não. Eu acho que foi a melhor experiência que eu tive. Assim, eu falo, eu gosto da ideia de ser professor no Brasil real. O Brasil real que eu entendo, assim, a partir da geografia, sou de uma linha de Milton Santos, que quem é da geografia entende bem. Assim, esse Brasil real é o Brasil do povo simples, né? Da gente que sofre, das pessoas que lutam para sobreviver. Então, assim, trabalhar com esse tipo de público, por exemplo, eu trabalhei num assentamento, tinham jovens carentes. Trabalhei com indígenas, que eles pegavam 18 quilômetros de barco para poder chegar na escola. Tudo isso para mim foi uma experiência muito boa, porque a partir dali você começa a entender um mundo que ele não é apresentado na televisão e ele não é sentido pelas pessoas, né? Do que se às vezes eu tivesse começado, vamos supor, numa escola de elite, numa escola de centro, em Sinop, por exemplo, na qual eu vou ter alunos que têm um suporte que não existe dificuldade. Acho que o bom professor, ele é bom professor onde tem dificuldade, porque ali ele mostra o verdadeiro trabalho dele, né? Ali ele consegue despertar o interesse no jovem, criar novos horizontes. Então, assim, para mim, trabalhar com pessoas mais simples, que tinham menos recursos e menos condições, foi
e é muito interessante. Eu adoro a ideia de trabalhar na escola pública, eu, eu gosto de tudo isso, né? De ver de vivenciar esse momento com as pessoas que convivem nesse mesmo ambiente que eu acho que é um ambiente simples. É igual o senhor falou, a questão do Brasil real. O Brasil real é isso. É um povo mais carente, um povo alegre, Sim, carente. isso. Porque o pessoal que vê de fora, eles pensam muitas vezes que o Brasil é só Rio de Janeiro e São Paulo. Sim. E acaba esquecendo da nossa região, do Mato Grosso. É uma falha, assim, não é nenhuma falha, é que as pessoas que são de fora, eles observam aquilo que é de mais potência turística, né? Por exemplo, fala Rio de Janeiro, é o turismo, é carnaval, né? É Cristo Redentor, São Paulo, uma mega cidade, né? Hoje já passando a megalópole. Então, obviamente, eles acabam conhecendo mais e entendendo o Brasil como se fosse dali, né? O interior do Brasil, por isso, ali na década de 70 e 80, quando teve essa expansão da fronteira agrícola, foi justamente para colonizar aqui o interior, né? Para fazer o interior do Brasil ser colonizado pelas pessoas é, é, tidas civilizadas na época, né? Então, assim, realmente agora que o pessoal está entendendo o Centro-Oeste como uma terra de oportunidade, né? Mas, assim, acho que a gente está num processo evolutivo muito interessante. Hoje, se você pega aqui no Mato Grosso, você fala assim, Chapada dos Guimarães, o mundo inteiro pessoas vêm aqui em Forte. Chapada, né? Pantanal, né? Às vezes até um atrativo para a gente conciliar a questão econômica com a questão ambiental, né? Que dá para tentar ter essa convivência pacífica, né? Eu acho que isso é importante. E há quanto tempo o senhor está nesse ramo de... Primeiro o senhor foi professor, né? Depois que foi coordenador, né? Eu comecei na educação ainda em Goiás, isso aí foi em 2010. 2010 como professor, de lá para cá sempre como professor. Há 3 anos atrás aí eu fui coordenador de área na Escola Elizabeth, orientador de área que se fala. Sim, eu sempre tive uma ideia de ir aprendendo, observando, para depois eu dar um passo mais à frente. E aí o ano passado saiu um seletivo, eu passei na entrevista, eu sou efetivo do Estado, mas para esses cargos de gestão a gente precisa fazer seletivo também. Então ali eu fiz o seletivo para a Escola Marechal, que é lá no distrito do Bauxi. Eu fiquei 1 ano trabalhando lá na Escola do Campo. Voltando aquilo, eu adoro essa ideia de trabalhar no campo, pessoas simples. E lá tem quem conhece bem Rosário, lá tem Vão da Serra, ali tem a Raizama, que eram escolas anexas nossas. Eu adorava pegar a minha moto e dar um pulo lá para visitar a escola, né, para tentar ver. E aí depois, conversando com o Rodrigo, nós temos assim já um conhecimento de alguns anos também. Ele veio do Goiás, eu também, né, querendo ou não, da geografia, nós temos muita coisa em comum quando a gente pensa num projeto para vocês. O Rodrigo, ele foi coordenador ali, ele teve sociedade numa empresa educativa, né, também em Goiânia para cursinho, né, sócio. E essa nossa ideia confluía muito. Então ele, olha, Arthur, você não quer experiência de vir aqui para Arthur, para nós trabalhar junto, né? E aí eu meio que aceitei o convite, fiz a prova, que agora é uma prova para 4 anos. Nós fomos acho que 10 pessoas inscritas. Eu acho que vou falar mérito, né? Eu fiquei em primeiro lugar, então vim para cá, né? E assim, a ideia é essa, né? Então assim, como coordenador mesmo, 2 anos, 1 ano orientador de área e os outros anos anteriores todos como professor, né? O senhor não quis continuar dando aula? Por quê? Eu acho que já para mim é um momento de maturidade, de arriscar outras coisas. Eu acho que nós temos que passar por todo o processo para a gente entender. Então, assim, por exemplo, um dia de repente eu me arrisco a direção, né? Então assim, eu quero conhecer como é a direção, assim como eu quis conhecer como é a coordenação. Imagino que o Rodrigo também um dia vai querer tentar ser coordenador para ele entender como é. É muito bom quando você conhece o processo, porque assim acho que você entende melhor o outro e você cresce. Eu acho que assim, e eu falo isso para vocês, assim, a gente tem que ter vontade de conhecer, a gente tem que ser curioso. Acho que o que move o mundo são as ideias mesmo, e as ideias elas vêm a partir da curiosidade. Você tem que querer, né? Tem que arriscar. Por isso que inclusive hoje do jovem protagonista, né? De você correr atrás, de você
colocar suas ideias em práticas, né? Isso é muito massa, isso é interessante. E isso vale para o trabalho também, né? O senhor visa futuramente sair dessa... O senhor fala que o senhor prefere trabalhar mais com pessoas mais humildes, Sim. começar de baixo, no interiorzão. O senhor visa futuramente estar lá numa região metropolitana? Não, Não? eu não Vai consigo, continuar aqui? não consigo. Ou eu continuo aqui, eu já cogitei voltar para a escola indígena. Eu gosto mais, foi uma experiência ótima que eu tive. Eu há 4 anos atrás eu tive um processo aceito, mas aí depois de última hora por questões pessoais eu desisti com a escola quilombola, né? Lá em Chapada dos Guimarães. Não sei se vocês sabem que os quilombos, né, são os refugiados de escravos, né, de escravizados da época, né, e até hoje eles mantêm o seu local. Então assim, ou é aqui, ou é numa cidade do mesmo tamanho, ou é algo menor ainda. Eu não me vejo numa cidade metropolitana trabalhando. Eu acho que eu gosto de metrópole, igual você pega Cuiabá, eu gosto de ir lá e passar um final de semana. Mas morar não. Não, é trânsito demais, é insegurança Desce. demais. Eu acho que não rola. Interior é bom por isso, né? Por exemplo, eu chego ali em casa ali e tal, tipo, sento com a minha vizinhança, converso com todo mundo, às vezes eu vou lá na frente, acho que eu posso falar, né, também, estou no meio de aluno, mas eu vou tomar minha cervejinha, sento ali na rua ali e tal, um petisco, isso na cidade grande você não tem, você fica com medo de ser assaltado, sabe, é uma coisa que eu não consigo enxergar qualidade de vida lá. O senhor não pretende futuramente trabalhar na área da geografia como... Bacharel, a minha graduação é licenciatura, né? Então eu não tenho aporte para trabalhar, né? Embora o meu mestrado, o meu sonho é que ele fosse assim na área da territorialização, que eu curto muito a questão agrária e territórios, mas eu vou ter que acabar fazendo a área da educação, porque assim a SEDUC ela dá um impasse. Se a gente é professor, o mestrado ele tem que estar voltado à educação. Então, futuramente eu quero fazer um mestrado, mas não vai ser na geografia pura, vai ter que ser ali em alguma coisa envolvendo educação. Mas sim, a geografia é curioso, você perguntando aí, a geografia eu comecei ela porque eu era muito pobre. Por isso que eu falo assim, eu tenho essa afinidade de trabalhar. Assim, eu vim de uma família que nós já praticamente recebemos cesta de alimento para sobreviver. Então, assim, eu me lembro de abrir os livros da época, na época se chamava Estudos Sociais e Geografia, era uma outra disciplina. Isso ali em 93, vocês não tinham nem nascido ainda. Eu abria o livro e aí tinha assim, aquelas imagens de bairros pobres, de meninos famintos, aquela, né, não tem aquilo, por exemplo, até quando você pega lá os territórios da África, que mostra um pouco da pobreza, e eu via aquilo e eu ficava querendo entender por quê? Por que tem que existir pobre? Tipo, por que eu sou assim também? E aí eu vi na geografia uma explicação, falei assim, então, aí eu comecei a me apaixonar ali, tipo assim, por aquela ciência que discutia isso, a ideia da riqueza, da pobreza. Eu também era muito curioso com os fenômenos naturais, eu me lembro de querer entender ainda pequeno, como que surge um vulcão, como que é isso, né? Então assim, a geografia também me respondia isso, então a geografia para mim ela foi apaixonante mesmo, dali eu segui. Foi o mesmo que o professor Rodrigo disse, ele falou que ele começou na geografia por ser curioso, né? Curioso, né? Então. Falou que a princípio ele queria conhecer novos lugares, cobrir a geografia mesmo. A gente viaja muito na geografia para você fazer uma graduação séria, eu acredito que nós fizemos. Eu viajei bastante assim para aulas campus, né? A gente ia, vamos estudar solos hoje em tal lugar. Vamos viajar, vamos ter que conhecer tal cidade para estudar a questão patrimonial lá, questões culturais. Então, o interessante da geografia, e aí é vendendo o peixe da gente, é que a gente discute praticamente tudo. Eu quero entender meio ambiente, geografia vai discutir. Eu quero entender economia, eu sei que eu sou relativamente expert em economia. A política é com a gente, né? Então, para quem é curioso, acho que é a melhor ciência. Hoje não tão valorizada a profissão de professor, mas se eu voltasse atrás, eu acho que eu faria tudo de novo. Acho que eu Não se escolhi... arrepende? Não. Assim, uma outra profissão que talvez eu sonharia em ser, se eu não fosse professor, seria ser promotor de justiça. Mas você nunca pensou em algo mais, não irracional, tipo ser um astronauta, algo do tipo? Quando era menino, né?
Quando era menino eu queria ser o Ayrton Senna. Era curioso, né? Era curioso, mas eu queria ser realmente assim um piloto de Fórmula 1, essas coisas assim, astronauta era massa, mas assim, Era algo muito depois distinto da realidade do senhor. depois sai também. Eu acho que é um pouco da influência ali de desenhos e tal, Uma mas paixão acaba rápido. é só uma paixão, coisa rápida mesmo, ilusão, namoro de primeira viagem. E questão de hobbies. Quais são os hobbies do senhor? O pessoal da sala é bem curioso. O que o senhor curte fazer, tipo, Eu nas sou horas roqueiro, vagas? né? Gosto de rock, então eu gosto de ambientes com rock. Eu vou em Cuiabá nos barzinhos de rock. E eu sou motociclista profissional, né? Eu participo de motoencontros, motoeventos, rodeio o Brasil todo. Estou com um projeto agora, espero que dê certo em agosto, eu quero ir no Chile. Até vou vender essa moto, que já é boa, mas eu quero uma maior ainda, porque eu já tive outras maiores. E eu vou mais um grupão, nós vamos de moto, acampando. O meu hobby é acampar, beira de rio e fogueira Experiência boa, né? ali, né? Quando eu tô meio animado, eu tenho meu violão, eu mesmo faço um barulho. Você também canta? Se precisar, se tiver faltando todo mundo, tem eu lá. E essa Mas meu paixão hobby é pelo esse. rock do senhor desde criança também? Cara, a minha vida é muito louco. Muito louco. Deixa eu te falar, eu era sertanejão, né? Certo? Eu curto sertanejo raiz, eu só não dou conta do sertanejo universitário, de verdade mesmo. Quem que gosta? Tipo assim, eu fui pro seminário, eu ia ser padre. Né? Então, com 15 anos, lá vai eu ser padre. E dentro do seminário, eu tinha um colega que hoje é padre, Mas padre o senhor Josimar, se ele veio em algum foi porque o ambiente senhor aí. quis pro seminário? Não, ou sim, eu queria ser padre. E aí o que acontece? O padre Josimar, hoje padre, na época seminarista, ele gostava demais de rock. E assim, a ideia que eu tinha, rock, essa coisa de velho, porque assim, o rock é sempre a coisa de velho. Tipo assim, daqui 50 anos os caras gostam de rock, mas assim, é o rock que a gente vai ouvir da época que a gente não era nascido, os caras lá da década de 70, 80. Eu não sou dessa época lá dos caras, entendeu? Mas assim, cara, as letras, mano, era assim, eu comecei a prestar atenção e aí, pô, Mas o senhor era virou. rock brasileiro ou mais pra Rock gringa? brasileiro, depois gringo, hoje mesmo eu ouço de tudo. Eu gosto de Guns N' Roses, Metallica, AC/DC, Rock. mas aí eu Rock, ouço rock, também, aí rock, eu né? ouço também um Legião. Eu gosto de música popular, gosto de sambinha, pagode, eu só não gosto mesmo do sertanejo universitário, cara. Eu acho assim, é uma aberração pro ouvido, é um terror com o público feminino. Eu acho que eles destroem muito a imagem, principalmente das mulheres, sabe? Assim, coloca as pessoas muito como um objeto, arrebenta com a ideia de sentimento, coloca como se uma pequena paixão fosse um amor, ou o amor fosse coisa de uma noite por causa de um gole de cerveja. Então, assim, acho que ficou muito raso o sertanejo. Por isso eu curto muito o sertanejo Muito raiz. genérico. De vez em quando eu me pego lá em casa ouvindo o sertanejo raiz, eu mando pro meu pai, porque né, ele só ouve o sertanejo raiz, aí ele fica feliz e tal. Mas é isso. Sertanejo universitário é algo bem genérico. Passou a ser genérico com o tempo porque Que- só fala que de na- beber cachaça que e. na verdade pra mim não é sertanejo universitário não, pra mim é sertanejo analfabeto, entendeu? O sertanejo universitário é aquele raiz lá da época do nosso avô, que o cara compunha a música sozinho e tal, tinha letras. Você pega uma melodia aí, se bem que a galera hoje fala que é cafona, mas sei lá, você pega aí Milionário Zé Rico, você vai ler a letra dos caras, mano, sabe? Léo Canhoto e Robertinho, esses caras antigão. Ele não fala mal da menina, ele fala bem do casal, tipo assim, não tem algo que ferra com a imagem da pessoa, saca? Então, assim, pra mim aquilo é universitário, aquilo é bem construído, é poesia. Agora, o de hoje aí, o cara, e aí a gente que entende um pouquinho, não sei se alguém aqui manja um pouquinho de som, pô, o cara faz uma música com dó, ré e sol. Pronto, você com um dó, um ré e um sol, Vai você ficando meio genérico, né? fica um trem assim. Aí a lógica é, eu fui corno, eu tomei umas, a fila anda e o tchê 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 e pronto. É, não tem Não muito tem sentido na produção. letra, né? É. Então, assim, eu. Não é, por exemplo, aqui em Nobres está tendo um evento lá. Ah, nem vou. Grande Sorocaba, não quis ir? Também Não não é uma desce, coisa não. que me agrada, né? Sertanejo é algo bem raso que não desce. Mas é mais por aí mesmo. Mas meu hobby ficou ligado a isso. Aí, por exemplo, agora vai ter um encontro de rock agora lá de motociclismo em Nobres. Aí, nesse eu tô a fim de ir, final de semana.
O senhor tem uma Big Trail? É uma mini Big Trail, né? Que eu comprei ela por causa que eu estava na escola do campo, eu comprei uma menor, né? Agora indo em Goiânia em julho eu quero comprar uma maior. Eu não sei, tô namorando aí uma NC 750. Na verdade eu curto mesmo o estilo custom, né? Não sei se vocês entendem. Harley Davidson? É, aquele perfil, eu tive daquelas, mas elas não são tão boas para as viagens nas nossas estradas, né? As rodovias nossas não são muito legais. Aí as Big Trail é melhor. E daqui lá no Chile, o senhor acha que o senhor vai encontrar algum desafio na estrada, alguma... Ah, um monte, espero que encontre. Ah, tem que encontrar, um Tem que pneu ter tem que furar, emoção, né? tem que trocar uma corrente, o trem tem que dar errado para dar certo, senão não tem aventura. Se for ficar assim, ah, deu tudo certinho, ah, não, então fica em casa no ar-condicionado. É. O negócio, a gente que gosta Vale a de experiência. motociclismo é isso, a gente curte assim, é o rally mesmo, aí eu levo a barraca, mas a turma, a gente para ali, acampa, vamos dormir em tal lugar hoje, vamos. Se não der, a gente para no meio do caminho, encosta debaixo de uma árvore e dorme por ali. Dorme. É desse jeito. E dentro da área profissional do senhor, o senhor já passou por alguma experiência estranha? Até pessoal. Muitas, muitas, ixi, eu acho que na educação é onde a gente mais passa experiências estranhas, tristes, inusitadas, engraçadas, alegres, né? Eu tenho uma aluna que hoje está na Argentina, é médica lá, isso me deixou muito feliz, ela mandou um recado imenso, agradecendo por tudo que eu ensinei, mandou até uma foto do caderno lá do primeiro ano, de quando eu ensinava geografia física, isso é uma coisa muito boa que eu tive. Eu tive experiências tristes, assim, de ter que trabalhar dentro da minha função de coordenador, até ter que, às vezes, assim, até exonerar um servidor, né? Ter que desligar a pessoa. Você tem experiências, assim, frustrantes e engraçadas a hora que você vê a prova dos caras, né? O que eles escrevem, né? Tem umas perguntas com as respostas que, meu Deus. Uma vez eu perguntei pro cara, assim, tipo, discorrendo aqui, vocês são do primeiro, não sei se vocês já estão estudando, mas já, Guerra Fria. Lá, trata ele, né, discorra sobre a Guerra Fria e tal. O moleque foi lá e me escreveu Guerra Fria porque aconteceu no Polo Norte. Eu falei, mano do céu, você tá... Reprovou? Então, assim, um zerão, né? Tipo, como é que você faz uma coisa dessa? Então, assim, você tem muitas experiências, mas pra mim é uma profissão excelente. Algo inusitado que aconteceu? Que o senhor não esperava? Inusitado? Em que sentido você fala assim? O senhor Porque esperava sempre tem. algo, chegou lá e era algo completamente distinto. Cara, assim, sempre tem alguma coisa, mas eu acho que tem mais é do cotidiano, sabe? Mas assim, algo inusitado de acontecer, não. Eu acho que acontece surpresas. Por exemplo, assim, eu tive situações de alunos que... Por exemplo, tenho uma aluna que uma vez ela falou assim, olha, me muda de sala. Ela chegou em mim, ela era terrível, terrível, muito terrível. E ela falou assim, me muda de sala que eu vou melhorar, eu prometo pro senhor. E aí eu mudei de sala e ela se tornou a melhor aluna. E hoje ela é delegada no Maranhão. E ela também foi uma que quando passou no concurso me mandou. Falou, olha, você lembra daquela conversa que eu tive e tal, tal, quero te agradecer. A gente trocou ela de sala de aula porque ela disse que os colegas atrapalhavam muito e ela entrava na onda. Só que na verdade não eram os colegas que atrapalhavam, ela realmente puxava a galera, saca? Ela era o problema mesmo. Só que a gente trocou ela de turma e tal e ela virou uma outra pessoa assim. E hoje virou uma delegada, ela está no estado do Maranhão. Então, são coisas assim inusitadas, talvez. Coisa da vida. É, coisa da vida. A educação proporciona essas. É que a gente passa o dia inteiro mexendo com gente, né, mano? Então, Mas focado nesse mochilão do senhor pro Chile. O senhor vai com uma galera legal pra lá ou só? então não, Só roqueiro. nós Só temos roqueira? a maioria é roqueiro, né? Não tem motociclista assim, mas nós temos uma galera pra ir. Até o momento nós estamos num grupinho ali de 9. Mas se não der também eu Mas vou todo mundo da sozinho. região daqui? Sinop, Sorriso daqui e um do sul, do Paraná. A gente quer ir lá no Chile, aí cortar, ir pro sul e chegar perto de Bariloche, na Argentina, e voltar. Mais ou menos quantos dias lá? Uma expectativa de 25 dias, pelo menos. 25 dias na estrada? Estrada. Viagem legal, hein? 25 Legal, dias. hein? E o sonho de qualquer um de nós é um dia ir naquela dos Estados Unidos, né? Aquela
cortar ali o Texas, aqueles lugares ali, que é onde surgiu mesmo o espírito biker, né? Que, dos índios, né? Dos primeiros motoclubes da época, né? Da América Central pra América do Norte não tem como ir sem ser de barco, né? Assim, tem É mata fechada. tem a Pan-Americana que corta, que a galera faz aqui, que ela é lendária aqui na América do Sul, ela vai até perto da América do Norte, mas aí tem trechos que você tem que passar de barco mesmo, tem N situações, né? O canal do Panamá ali, mas dá pra ir de moto sim, tem uma galera que vai de moto daqui dos Estados Unidos. Tem cidadão que vai de CGzinha, CG. E esses dias passou um irmão aqui, que a gente se chama de irmão, ele passou aqui, ele tava indo pro Amapá de pop. Ele saiu do sul, ele queria cortar o sul e chegar no Amapá. Ele queria fazer do Arroio ao Chuí, cortar de norte a sul do Brasil. Popzinha. Pop. Guerreiro. Porque na verdade o nosso lema é não importa a cilindrada, o que importa é o espírito biker, né? De você Querer gostar. ir, né? O senhor não quis focar em outra área, não? Tipo uma motocross? Não, sou medroso. Medroso? Morro de medo de cair. Você vê, eu piloto, morro de medo de cair, morro de medo de acidente. Eu saio com medo, mas eu vou porque eu amo demais. Mas, por exemplo, inclusive eu caí uma vez, que foi agora aqui voltando ali do Vão da Serra. Só que eu já estava quase parado, passou uma carreta, um poeirão, e aí eu entrei numa terrinha e foi a única vez que eu caí até hoje, em 36 anos. Machucou. Não machuquei, porque eu já estava parando, né? Eu sempre ando com muita cautela. Porém, o ônibus que passou do lado o cara parou para me tirar debaixo da moto, que eu não consegui, que ela é pesada. E aí ela caiu em cima da minha perna, né? E aí eu não conseguia sair. Depois disso, o senhor ficou com receio de Cara, cair de novo? na hora eu fiquei assim, foi sensação de impotência, saca? Você falar assim, pô, Será que vale a pena? E eu não consigo sair debaixo da minha moto, mano. Sei lá, suponho que ela pega fogo. E aí? Já é. Humilhante, eu ia morrer queimado debaixo da Pela própria moto. moto. Não é nem dentro do veículo, sabe? Tipo, não é uma brincadeira, mas não consegui sair debaixo da moto, né? Só que ela é mais pesada do que as normais, né? Então. Mas ainda bem que o cara passou lá e me tirou debaixo dela. Em questão de esporte, o senhor acompanha muito? Muito, gosto demais. Só futebol, basquete? Eu gosto de assistir futebol. Eu fui vice-campeão goiano em tênis de mesa. Então, ping-pong é comigo, tá? Quando vocês for jogar eu humilho vocês aí. Inclusive lá na Elizabeth a galera não sabia na época, e aí eu fiquei ali, dei uma de João sem braço com os meninos. Falei, não, deixa eu treinar um pouquinho aqui com vocês aqui. Fazia 8 anos que eu não pegava numa raquete. Com meia hora eu tava humilhando todo mundo. Os meninos não queriam nem jogar comigo mais. Mas eu gosto de futebol. Eu gosto de ver aquele futebol americano. O senhor não joga futebol? Curto muito futebol Você americano. não joga? Só assiste? Já joguei muito futebol. Hoje eu parei porque não tem nem tempo, assim, é uma questão de tempo. Mas eu fui jogador da Associação Atlética do Banco do Brasil. Joguei mesmo, assim, eu era bom de bola. E futebol de areia, jogava muito, gostava muito. Mas eu jogava campo, né? Aqui o pessoal joga muito futsal. Futsal nunca foi minha praia, eu gosto de assistir, mas nunca foi minha praia. Eu gostava mesmo de campo. Mas hoje eu assisto futebol americano eu gosto de assistir, eu acho muito louco aqueles caras ficam correndo pra lá e pra cá e os outros Eu só né? não entendo. Gosto de assistir. Só não entendo. Eu gosto de assistir UFC, né, bastante. Sou palmeirense. Na verdade eu sou um palmeirense assim, eu gosto demais do Palmeiras, mas eu gosto mais de torcer contra o Corinthians e o Flamengo. Essa minha maior paixão é torcer contra o Corinthians e o Flamengo. Você acha que 51 é mundial? É super mundial, rapaz. Mundialzão. Mundial da época que os caras jogavam pra valer, não era igual hoje, não. O mundial raiz, Hoje em igual o dia é só sertanejo fita, raiz. Hoje em dia é só fita em campo. Na verdade, pra nós hoje aqui no Brasil ficou complicado, porque assim, o futebol hoje é grana, né, velho? Então você pensa, tipo, times nossos aqui raramente agora ganham um mundial. Porque os melhores jogadores nossos montam a seleção lá na Europa. Os caras montam daqui é muito cheio. Você pega Barcelona, Real, a Juventus, Manchester, pô, os caras é seleção, mano. Se você pôr esse time lá pra jogar contra algumas seleções aí, eles espancam a seleção. Tem os melhores jogadores do mundo estão ali, os caras têm dinheiro demais. Aquele maluco lá comprou o Neymar pra levar pra aquele, né? Pra Arábia lá, tipo, os caras são dono do time. Né? Acho que o mesmo cara que levou o Neymar, não sei se ele é dono do clube.
Al-Hilal. Não, mas não é ele que é o dono do time lá também do Paris Saint-Germain, ou é um outro que é sheik, é um outro sheik que é. Mas é o cara sheik dinheiro também. igual. o cara é dono. Ele não é nem associado, não, ele é dono, né? Tipo, fraquinho, né? Então, assim, é muita grana que os caras têm. Os melhores jogadores. Você pega aí no Palmeiras, tem um cara brilhante que é o Hendrick, o cara já tá indo embora, velho. Né? E é assim. Então, acho que pra nós aqui. Mas é bom a rivalidade. Tô torcendo pro Cuiabá não cair, pra gente poder continuar lá assistindo o jogo. Eu torço pro Cuiabá toda vez que eu vou lá. Mas que time que o senhor torce? até Palmeiras, só contra o Palmeiras? E o Porá? Cara, eu sou futebolista, eu gosto. Eu gosto de futebol. da Lá em rivalidade, Goiás né? eu não torço pro Goiás, eu torço pro Atlético Goianiense ou pro Vila Nova, né? Nós somos rival do Goiás. E assim, eu sou palmeirense, mas eu gosto de futebol. Mas aí tem uns times de aversão, por exemplo. Eu não gosto do Corinthians, eu sempre vou torcer pra ele perder. Ninguém gosta. Eu não gosto do Flamengo, eu vou sempre torcer pra ele perder. Também não curto muito o Grêmio, não. Eu prefiro o Inter. Se tá jogando Grêmio, eu vou torcer contra o Grêmio. Entendeu? O importante é perder. O importante é perder. Então, assim, todo jogo que eu vou assistir, eu tenho um que eu quero que ele perca. Então, isso é massa, eu gosto por causa disso. Automaticamente torce pro outro time, né? Agora, o que é massa aqui é assim, por exemplo, os caras do Nordeste, o campeonato nordestino, né? A Copa do Nordeste, ela é massa, ela é muito acirrada. Mais do que nós aqui no Esses dias atrás, Centro-Oeste. o Fortaleza ganhou de 4-2 do Boca Juniors. Sim. Referência. Diferença de seleção. Pra nós no Centro-Oeste é o que falta, porque a gente não tem times de referência assim com rivalidade. Por exemplo, Goiás e Cuiabá não tem aquela rivalidade. Agora você pega um Bahia, um Vitória, um Fortaleza, um Ceará, um Sport Recife, mano, o jogo dos caras é faca no dente. E aquilo é massa. Acaba que É não sempre um clássico. é muita falta de investimento, porque o foco dos caras também não é Futebol, futebol, essas né? coisas. Não. Mas é. Fica meio complicado. Sim. Mas é isso. E o que o senhor tá achando desse novo ano letivo como coordenador do Arthur Borges? O que tem sido de experiência pro senhor? Desafios, né? Assim, a gestão nova, a professora Vânia, eu, o Rodrigo, o Mirinho, a gente vem com a expectativa, assim, igual eu te falei no início, eu e o Rodrigo, a gente tem aquela visão de Enem, né, vestibular e tal. Sabendo que tinha ensino médio, a gente se projeta para isso. Até a gente imagina que daqui a uns tempos a gente faça alguns cursos em finais de semana aqui com vocês, aulas de reforço. Eu mesmo quero me propor a dar aula. Quem for fazer o Enem, a gente vem fazer uns aulão, né? Porque assim, tudo é um time. Vocês são meu time agora, eu sou o técnico. Né? Então eu quero que vocês vão lá e bota para derreter daqui 2 anos. Vocês vão estar no terceiro. Né? Então assim, é o meu time. Então eu abracei a causa. Mas a expectativa é boa. A gente tem desafios assim financeiros, né, prediais, a escola ainda tem muito o que melhorar em questão de infraestrutura. Essa parte é com o Rodrigo, mas eu sei que ele é um cara que dentro do que pode ali, dos recursos que tem, ele está tentando fazer o possível. As questões pedagógicas, eu acredito muito no meu trabalho na professora Vânia, a gente sempre tenta inovar, conversar com os profs, bolar estratégia para trazer alguma coisa diferente para vocês, né? Para poder fomentar uma aula legal. Eu tenho ainda a expectativa de conseguir levar alguns alunos do ensino médio para fazer aula campo em Cuiabá. Tem um museu lá que é muito interessante, que eu já levei alunos. Né? Lá tem um museu de história natural, por exemplo. Eu acho muito interessante. Eu tenho vontade de levar vocês lá na UF, para vocês conhecerem. Porque assim, cara, aí não é nem preconceito, mas a gente que é de escola pública, eu trabalho para colocar meu aluno na universidade pública. Eu quero que daqui 2 anos vocês estejam lá na Unemat, lá na UF. Saca? Assim, pode entrar na Unic? Pode, mas eu quero ver meu aluno lá na pública. Porque nós pagamos imposto, porque nós somos filhos de pobre, eu vim da universidade pública, eu sei que ela é interessante. Porque pagar para entrar é fácil agora. Sim, e aí é uma universidade assim, né, que você tem que mostrar serviço mesmo, é faca no dente, porque senão você não consegue. Sorvete né? federal? Eu vim da estadual, da Universidade Estadual de Goiás. Né? O Rodrigo veio da federal e eu vim da estadual. Mas assim, para nós lá não muda tanto, né? Assim, era bem, agora assim, aqui você tem a Unemat e a UF, que são fortes, né? São públicas e elas têm muito curso bom. Tem até medicina na Unemat, lá em Cáceres, eu sei que tem. Então assim, eu quero que meu aluno esteja lá. E quando o Rodrigo chamou o senhor para trabalhar com ele, o senhor já estava decidido, ficou meio... Não, assim, foi até engraçado. A diretora de lá, que é um amor de pessoa também, pessoa que trabalha muito bem, a Leidiane, é a diretora da Marechal. Ela também ficou, não, fica aqui, né, e tal, porque a gente também trabalhou muito bem lá na Marechal,
mas eu fiquei desequilibrado. Eu fiquei calculando se Sabia. compensaria eu vir ou não, porque eu sabia que o desafio aqui seria muito maior em alguns quesitos. Por exemplo, aqui montou a EJA, aí aqui veio o ensino médio, né, uma escola com quase 700 alunos, então imagina, hoje é a maior escola, acho que quase todas aí, você pode pegar umas 3 escolas de Rosário que não tem né, o número de alunos aqui, então o desafio era muito maior. Mas assim, eu aceitei até no sentido assim, eu confio nele e ele também já na época lançou pra mim assim, ó, não, se você não vir também eu não sei se eu fico. Né? E eu falei, ó, então se você não ficar também eu não sei se eu vou. Mas então, vocês já eram beleza, amigos então, antes? não, a gente se conheceu no período da remoção. A gente veio do Nortão, ele veio de Sinop ou de Itanhangá, a gente tava lá, região do agronegócio, e aí, período de remoção, nós montamos um grupo dos caras da geografia. Aí ele gosta de falar mano, né? Porque ele é meio Galera, ele é goianiense mesmo, então ele é da região metropolitana, eu sou do interior. Eu chamo de compadre, mas ele chama de mano, né? Aquele jeitão mala dele. Ele, mano, eu lembro ele, mano, eu tô pensando de ir pra esse tal de Rosário aí e tal. Eu falei, cara, eu também. E aí eu tava na frente, porque no concurso eu assumi primeiro do que ele, né? Eu acho que eu tive uma notinha ali melhor, alguma coisa assim. Eu assumi uns meses antes, então por direito eu vinha antes. Mas eu falei, olha, eu tô ligado que lá tem uma escola integral, eu vou ficar lá. Eram 3 vagas e a gente foi conversando ali, ele, ó, cara, parece que não tem mais ninguém, então vai ser só nós dois. E aí ele veio também, de lá pra cá a gente virou parça, porque aí ali também já conviveu em Goiás, ali, conheceu os ambientes mesmo, né? E aí a gente virou amigo mesmo, amigo de confiança mesmo, assim. E voltando à questão da viagem pro Chile, o senhor já foi tão longe assim de moto ou a primeira vez? Assim, Brasília, Goiânia, esses locais aqui sim. Mas Mas nada fora, mas só não, no Brasil. fora seria a primeira vez, Que seria assim, na verdade eu tô indeciso assim, mas eu tô mais afim de ir pro Chile, mas eu tenho vontade de fazer a 101, que é aquela que corta o Brasil todo do lado do mar. Ela pega desde o Rio Grande do Sul e vai cortando do lado do mar, que é uma BR chamada BR-101. Ela também diz que é muito interessante fazer ela de moto, saca? Que você vai o tempo todo do lado, se você pegar do sul pro norte, do lado direito seu vai estar o oceano. Ela corta o Brasil todo. Ela é uma ideia também. Ela às vezes é até mais longa do que ir lá no Chile, né? Só que o Chile tem aquela história, se você cortar aqui você vai passar tem um deserto de sal na Bolívia que dá para passar lá, você tem a Cordilheira dos Andes, né? Tem depois, se for na Argentina, um friozão bem pesado, né? Tem o deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, né? Que dá pra gente cortar por ele também. Então tudo Vale a isso experiência, né? diferente. Vale a experiência, porque a gente já mora no Brasil, acho que diversificar um pouco é... Sim, sim. Eu já viajei bastante de carro, de avião, o Brasil todo, eu conheço todas as regiões. Então por isso que eu acabei optando em primeiro lugar para lá, para conhecer algo novo agora, né? O senhor nunca foi pro Chile? Nunca saí do Brasil. Aliás, o dia que eu saí, eu tava lá em Santa Catarina, minha ex-esposa, na época, a gente foi para casa da família dela e nós estávamos lá e é bem perto da fronteira. Aí tem um riozinho, do outro lado é Argentina. Aí para falar que eu fui na Argentina, eu atravessei o rio. Eu comecei nadando e voltei. Já foi pra Voltou na Argentina. Argentina e Isso aí é voltei. um território já, né? Foi só. Já conta. Produção passando sufoco A aqui. produção tá. Filmar a produção em desespero ali. Podcast. Mas isso, o que o senhor achou do nosso podcast? Não foi tão longo quanto a gente gostaria, mas acaba Olha, que pra não atrapalhar o senhor, acho que uma curta é melhor. Quando me falaram que tinha, eu achei interessante, porque assim, o protagonismo, né? Eu acho que vocês fazendo essas coisas, vocês começam a passar a ter interesse em coisas que às vezes você não teria interesse. E hoje é interessante. E esse tipo de diálogo, mais à frente a gente pode ter um outro, com outros, tem outros professores. Ele é interessante porque assim, vocês aprendem a fazer isso aqui com muita clareza. E isso é bom até para o mercado de trabalho. Daqui a um tempo você vai passar por uma entrevista de emprego. Aí você já tem uma Às noção, vezes numa né? multinacional. Então não é você que vai estar me entrevistando, vai ser o contrário, então vai ser inovador. Então aí você já tem uma noção, né? Você sabe ali como ficar tranquilo, né? Não ficar apavorado, tem tudo isso. Então assim, podcast é interessante.
vamos só trabalhar, pedir o diretor para mais na frente a gente conseguir uns novos equipamentos, equipamentos, né? Muita Uma gambiarra. salinha mais, né, Muita show, gambiarra. com um cafezinho, como é não, aquele cafezinho, cafezinho gostoso lá com leite lá, como chama? Cappuccino. É um cappuccino, Quem né? sabe? Não Mais pode na falar frente. cervejinha que nós estamos na Não escola, pode, né? né? Mas aí vai cappuccino. Mais na frente nós vê isso. Uns Passado o tempo pão a de gente vai queijo. melhorando. Mas é isso, meninos. Parabéns pela iniciativa de vocês. E de verdade, tô falando aqui pra vocês assim, eu não consigo decorar o nome de todo mundo ainda porque, por feliz sorte, vocês são muitos. Vocês são muitos alunos. E é muito gostoso ter vocês sob minha responsabilidade, tá? De verdade. E mais de verdade ainda, eu aposto demais em vocês. Muito, muito. O Rodrigo aposta muito. Ainda mais essa galera aqui, sabe? Que, assim, que gosta de desenvolver isso. Galera que abraça o Grêmio, que a gente vê que são meninos que sonham mesmo. Então, assim, a gente tem vontade de ver vocês botar para derreter aonde vocês chegarem. Tá? Então, isso para mim é uma satisfação. É isso que move o coração de um professor, tá? O bom professor. A Não gente só também no tem que ter dinheiro. crítica. Nem todos são bons, assim como nem todo policial é bom, nem todo médico, nem todo político. Em todo lugar você tem bons e maus. Mas o bom professor, o que move ele é isso. É o aluno curioso. A sua curiosidade me dá impulso para querer investigar, estudar mais, ser melhor, para sanar novas curiosidades suas que futuramente vão existir. E o senhor falou que a aluna, ou a aluna que se formou, acho que na Argentina, né? Que era aluna do senhor. Foi. Qual que foi a sensação de receber aquela mensagem, falar, eu consegui? Já chorei muito com mensagem assim. Eu Chorei. Olha, eu posso falar do Chorei dela. emotiva? Se um dia ela vê isso aí, é Joyce, Jéssica Sperluc, que passou para odontologia na época. Otávio foi trabalhar no Ministério Público. Carol, que hoje é delegada, acho que é no Maranhão. Todos esses aí mandaram mensagem, toda vez eu choro. Gratificante. Eu você choro saber mesmo, que você choro de emoção. Saber de que você emoção. participou da... Isso. E não é só questão de profissão, não. Tem coisas assim que o aluno fala assim, professor, eu estava indo pro mundo das drogas aqui, pra esse problema, o senhor sentou comigo, conversou e tal, e hoje. E isso aí é gratificante, sabe? Porque a gente também vira um pouco de pai, pastor, psicólogo, Faz tudo. conselheiro amoroso. Um pouquinho de É tudo, com a vida de professor, mano. Você tem que ler de tudo, porque de conselheiro amoroso a pai você vira tudo. O senhor tem algum aviso, alguma coisa pra passar? Fica na câmera ali só pro senhor, se o senhor quiser falar. Aquela ali? Aham. Aquele desenho lá é massa, lá, como é que chama ele? O Rick. O Ikki. Rick and Morty. Aham. Embora eu seja ainda da turma do Dragon Ball e... Como é que é aquele Saitama agora? Qual que é o desenho do Saitama? One Punch Man. One Punch Man, é massa demais. Não, o recado que eu tenho para passar é esse: estudem, né? Se dediquem. Momento para brincar, para se divertir, ele tem que existir e nós vamos tentar promover eles. Nós queremos fazer os jogos para vocês, né, se divertir. Falei com o Rodrigo esses dias, eu tenho muita vontade da gente montar aqui um festiarte, um festival de canção, né? De repente um festival de canção, de competição de dança, de competição de alunos que mexem com grafite, com pinturas, entendeu? Tudo isso também para ver essa arte que a gurizada tem. Então tudo isso a gente quer montar. De repente uma competição até do mês que vem, por exemplo, daria pra gente pensar aí também, para não morrer a cultura, de festa junina. Fazer umas competição de dança mesmo assim, de quadrilha, né, Porque diferenciada. ano passado não acabou não tendo. Então, é uma coisa que assim, eu gosto dessas coisas. Cultura. É cultura, eu acho que a escola tá aí para grosso, isso. né? Porque senão a gente fica muito naquilo assim, nós estamos vivendo só em prol de prova, de resultado. Não, isso é bom. Pode sair Mas um isso pouco não é da- tudo na vida. Sair um pouco da rotina, né, do estudante. Interagir é bom. Esse é meu recado mesmo, não tem muito o que. E, muito claramente, Palmeiras é melhor que Flamengo. Opa, concordamos. Só isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, professor e professora Mônica, Ótimo. que... Oi, produção. A produção tá apavorada. Calma. Muito obrigado por tudo, pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem bastante, que futuramente haverão mais episódios, que o professor Wallace possa voltar novamente a estar aqui conosco, num futuro mais próximo. E obrigado pela atenção. É isso.